Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Mosa aqui da Arcadia, o lugar da galera mão na massa. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês quais são os passos fundamentais para fazer uma escultura. Sim, pessoal, porque algumas pessoas realmente ficam confusas na hora de fazer a modelagem e até me perguntaram, Bruno, o que realmente não pode faltar na hora da gente fazer uma escultura? O pessoal vê muita informação por aí, acaba se confundindo, pensando que algumas coisas que não são necessárias têm que ser feitas, mas no fim das contas eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são os passos que não podem faltar, aqueles passos fundamentais. E eu dividi em 8 passos para facilitar a vida de vocês e mostrar aquilo que você não pode deixar de fora na hora de botar a mão na massa, beleza? Mas antes de mais nada, pessoal, curta e compartilhe nosso vídeo aqui no YouTube para subir na relevância aqui na nossa plataforma e também acione o sininho para receber notificações, se inscreva e nos siga nas redes sociais. Eu estou todo dia lá no Instagram respondendo dúvidas dos inscritos e conversando um pouco mais com a galera. E esse vídeo também está sendo feito para você que não tem muito tempo para fazer modelagem e no tempo que você investiu, você não quer perder tempo fazendo algo que não é importante, você quer ir direto ao ponto. Por isso que eu fiz essa lista aqui para vocês. Ah, e por falar nisso, não vai ser um passo a passo assim, videoaula do zero aqui, dos primeiros passos até você ter uma escultura pronta. Não, pessoal, isso aqui é um vídeo de YouTube, tá bom? É mais um listão aqui para vocês. O nosso passo a passo com videoaulas detalhado tem lá na plataforma da nossa academia de escultura, beleza? Aqui, como eu disse, é mais um listão aqui para você saber qual é o caminho certeiro, para você não perder tempo e também para você saber qual que é um pensamento mais lógico na hora de fazer uma escultura. Nada intuitivo. Não existe esse negócio, e eu sempre falo muito disso, não existe esse negócio de você ir seguindo a sua intuição, e seguindo o que você acha que é o certo. Não, existe uma lógica na hora de você conceber uma obra de arte, uma escultura, e é isso que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês. Esse conjunto de dicas e de passo a passo que eu quero passar aqui para vocês, ele é fundamental para os arcadianos, principalmente foi muito importante na época que eles participaram lá do Desafio Arcadia, mas não só naquela época, como em todo momento, com qualquer escultura que você vai fazer, é muito importante você seguir uma base lógica, um cronograma, e não perder tempo com isso, afinal a vida já é muito corrida, não é? Veja, por exemplo, o meu aluno Maurício. Maurício, ele trabalha aí em banco, não é? E é uma vida bem agitada aí para quem trabalha nessa área, mas aplicando os conhecimentos desse passo a passo, dessa linha de raciocínio que eu vou passar aqui para vocês, ele conseguiu fazer essas esculturas aí sensacionais. E também, o meu aluno Rodrigo Pellegrini, por exemplo, ele é professor e eu já fui professor também de escola pública, particular, como ele, e também a vida de professor também é bem corrida, né? Corrigir prova e tudo mais. E no tempo que ele reservou para isso, seguindo aí essa lógica aí, ele conseguiu fazer essas esculturas também sensacionais, sem perder tempo, sem ficar divagando no que você precisa fazer ou não. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. O pessoal às vezes vai pensar, ah não, mas eu vejo, por exemplo, os vídeos de escultores como o Dr. Garuda, e ele faz às vezes de um jeito um pouco diferente do que você vai falar aqui, Bruno. Por exemplo, ele faz o desenho, então eu tenho que fazer o desenho para ficar bom que nem ele. Não, porque assim, novamente, eu já fiz vídeos falando sobre isso, mas muitas vezes, pessoal, o que você vê alguns escultores fazendo fica bom para eles. Até porque também no YouTube existe uma questão de entretenimento, então fica legal no vídeo ele mostrar que ele está fazendo desenho e tudo mais. Agora, para você que é um aluno, para você que vai aprender, eu tô aqui passando para vocês tudo da melhor maneira possível para que o aprendizado flua para vocês, para que o aprendizado dê certo. Eu não vou passar algo para simplesmente ficar bonito ou porque o outro faz. Não, esse método que eu vou passar aqui para vocês é algo que eu desenvolvi vendo justamente os problemas que as pessoas vêm apresentando para mim, os problemas que eu vi nos meus alunos durante o passar dos anos e o que é melhor para eles conseguir atingir os resultados. Então vamos lá, ó. Vocês vão ver que o primeiro passo, o segundo passo, por aí vai, às vezes eles vão se dar as mãos. As coisas elas estão bem ligadas umas às outras mesmo, assim, isso não é
não é uma coisa casual, não. A ideia é que as coisas vão realmente fazendo uma escadinha. Então tudo começa, o primeiro passo começa com o planejamento. Gaste um tempo pensando nisso, pessoal. O planejamento, na verdade, ele vai desde daquele momento que você vai parar, sentar e pensar no que você quer fazer e também, obviamente, na busca pelas referências, que é o que vai te tomar algum tempo. Tem gente que às vezes fala que já tem uma ideia, já quer fazer, puta, vamos lá, vamos pegar. Se você tem algo realmente muito claro e já tem uma certa experiência, beleza. Mas no geral eu recomendo que você gaste um tempo pensando e gaste ainda mais tempo procurando referências. Isso é que é muito importante. Então gaste um tempo pensando no que você vai fazer. A segunda parte do planejamento, já é o segundo passo, é justamente na parte de executar esse planejamento. Você vai lá, vai imprimir o desenho, vai fazer a estrutura de arame, né? Como eu já comentei em alguns vídeos, que é realmente a parte mais prática, a parte que você vai começar a dar matéria, né? A transformar aquela ideia que estava na sua cabeça em realidade. Então tem essa segunda parte aí do planejamento, que é você realmente imprimir e conceber lá o esqueleto de arame, fazer a pose, seja ela uma pose simples ou uma pose mais complexa. Tudo isso então tá nessa primeira etapa do planejamento, aliás, na primeira e segunda etapa do planejamento, que são realmente eu gosto de dividir em duas partes porque existe essa parte de concepção e essa parte de execução logo dessas primeiras duas etapas. Depois disso, o terceiro passo, ou a terceira etapa, enfim, é a da blocagem, que é quando você vai realmente colocar massa aí na sua escultura. E, se não me engano, tem um vídeo aqui de blocagem que eu já fiz um bom tempo atrás explicando o que é blocagem, pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês verem, mas assim, saiba que essa hora é uma hora que realmente envolve você ter bastante técnica, bastante conhecimento para não sair fazendo bobagem, né? É nessa hora que você vai estudar e aplicar realmente os 3 pilares da escultura, que são formas, volumes e silhuetas. E estamos falando da terceira etapa, mas logo em seguida você já vai ligar basicamente com a quarta etapa, que é a de definição. E nessa etapa que você vai realmente definir melhor os volumes, a anatomia, se for fazer uma figura humana, não é? Essa etapa, talvez essas duas etapas sejam as mais importantes da escultura. E muitas vezes, se você vai fazer uma escultura mais rústica e tudo mais, ou simplesmente um estudo rápido, talvez você já vá parando por aí muitas vezes, porque esse é o coração da escultura. É essa etapa de blocagem e definição dos volumes, da anatomia, esse estudo mais aprofundado nesse momento. É a hora que você mais tem que ter atenção aí. Então, na terceira e quarta etapa aí do nosso processo escultórico. O quinto passo, né, ou a quinta etapa, é a da estilização. Novamente, a quinta etapa vai estar junto da sexta etapa, de certa forma, vocês vão ver. Porque a quinta etapa é esse momento que você vai pegar a sua escultura e definir se ela vai ter acessórios. Por exemplo, se você vai fazer roupas, se você vai fazer personagens, se você vai colocar... você vai dar estilo e personalidade, que é o que eu costumo falar pra galera. É a etapa de você criar o design aí da sua escultura. Não vai ser ou vai ser simplesmente um estudo de anatomia. É como eu disse, se for, vai ter parado na etapa anterior, mas se você vai além na sua escultura, então essa é a etapa. E depois disso, na sexta etapa, você já vai começar a fazer os detalhes. Detalhes são texturas, acabamento, não é? E o pessoal vai pensar assim, não, agora é a hora do alisamento. Ainda não. Por quê? Aliás, é um momento em que depende do que você for fazer, dependendo do que você for fazer, você vai ter que, depois do alisamento, voltar um pouco nessa etapa de detalhes. Depende. Cada caso é um caso. Mas muitas vezes, boa parte dos detalhes, das texturas, você vai fazer aí nessa que é a sexta etapa. Logo depois, então, de você definir o design aí da sua escultura, se for um personagem ou não. Mesmo se for uma escultura simples, que parte de uma anatomia mais simplificada, como por exemplo aqui essa escultura da mente, né? Ela é basicamente um estudo de anatomia, mas que tem todo esse design aí que é muito inspirado na rainha Alien, né? Mesmo numa escultura mais simples, vamos dizer assim, como essa, né? A nível de design, ainda assim passaria por essas etapas que eu descrevi aqui para vocês. Agora sim, então a sétima e penúltima etapa é sim a do refinamento, né? A do alisamento. O pessoal às vezes
pergunta, simplesmente você sair passando solvente e tudo mais? Não, claro, existem técnicas refinadas e correspondendo ao nível de alisamento, ao nível de refinamento que você vai querer dar e que você precisa dar dependendo do material que você tiver. Tem massas que é mais fácil você fazer certos tipos de alisamento, tem massas que não são. E algumas você vai precisar usar outras técnicas, como por exemplo o uso de lixa, solventes mais potentes e por aí vai, assim, pessoal. Essa parte de alisamento, como eu gosto de dizer, é uma das etapas que para ficar realmente bom, além da técnica, você tem que ter muita paciência. E por fim a gente chega na última etapa, na oitava etapa, que é a da pintura. E essa etapa da pintura é aquilo, tem muita gente que não gosta de pintar, eu gosto de pintar minhas esculturas, mas como eu falo, quando eu faço uma pintura de uma escultura, eu acabo fazendo e acabo vendendo ela, então não sobrou muitas aqui. Mas essa etapa da pintura é a última, obviamente, porque depois dela você não vai adicionar mais modelagens. E dentro da etapa de pintura teriam subetapas, teria pelo menos aí umas 5 subetapas, desde o planejamento, das cores, vários níveis de camadas que você trabalharia, níveis de acabamento também na própria pintura. Seria basicamente uma listagem extra, né? Que um dia de repente eu até posso comentar aí com vocês um pouco mais sobre pintura. Mas temos aí então os nossos 8 níveis ou 8 etapas, melhor dizendo, do que você precisa seguir, que você precisa se atentar na hora de fazer uma escultura. Tá, uma coisa que você deve estar pensando isso aí deve demorar uma vida, Bruno, um milênio, 1 ano, 2 para eu fazer uma escultura. Só vai demorar se você ficar perdendo tempo com etapas que não precisam se encaixar, não precisam fazer parte dessas 8 etapas que eu passei para vocês. No fim das contas, também tudo vale de você organizar um pequeno cronograma. O que eu sugiro para os meus alunos é pelo menos você pegar 3 horas e estudar escultura durante a semana. Você não precisa fazer 3 horas numa vez só, você pode fazer elas espalhadas a semana. Tem uma aluna minha que eu já até comentei algumas vezes, ela é médica e esse médico tem um tempo que é escasso pra caramba. E ela consegue todo dia estudar meia hora de escultura. Antes do plantão, depois, enfim. Isso já é um tapa na cara da sociedade para quem diz que não tem tempo para fazer escultura. Mas se você conseguir estudar mais que isso, melhor ainda, você vai fazer mais rápido ainda. E outra, você não precisa fazer uma escultura complexa de cara. Aliás, nem é recomendável, você tem que começar com uma escultura mais simplificada, como eu já comentei em outros vídeos, nesse estilo animated, como o meu aluno Cadmiel Luciano, ele fez aí o primeiro exercício do curso, que é o da mulher gato, e ele já aproveitou e já fez a pintura e tudo mais, e ficou simplesmente sensacional. Eu achei essa escultura num nível absurdo, ficou infinitamente melhor até do que a minha, assim. Ele basicamente aplicou todas essas etapas num cronograma que coube na agenda dele e ficou aí esse trabalho absurdamente fantástico. Então é isso, pessoal. Coloca aqui nos comentários qual é a primeira escultura que você gostaria de fazer, caso você ainda não tenha feito escultura, ou qual é a próxima escultura que você tem vontade de fazer agora que você sabe quais são os passos fundamentais. E caso você ainda não adquiriu os materiais, adquira os seus materiais e monta o seu cantinho da escultura para você começar logo a botar a mão na massa, beleza? É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e, como sempre, mão na massa!